Boa noite, galera. Oi, gente. Hoje nós fomos convidados pelo Igor para a gente partilhar dessa série de lives que ele tem feito, que é do namoro ao casamento. Estamos muito felizes de estar aqui. Vocês que querem conhecer um pouquinho da nossa história. Vamos chegando aí. Faz tempo que a gente não fazia live, né, amor? Faz Estamos tempo. desatualizados aí. A gente já vai Bom, chamar o Igor aqui para começar, enquanto vocês vão entrando. Vai compartilhando aí, vai chamando a galera. Sejam bem-vindos. E eu cheguei! Aê! Boa noite, Claudinei e Letícia! Primeiramente, agradecer de vocês terem aceitado o convite, né? De poder participar dessa live do namoro a casamento, como é viver tudo isso. Eu acredito que as pessoas, né, quando vê um casal, pensam assim, poxa, como é que foi o casamento, como é que foi o namoro, né? Então, assim, essa é a oportunidade para você que está aqui na live, você solteiro, namora, noivo, casado, para você poder saber como é essa trajetória, como você pode amadurecer na fase que você está. Ou no namoro, ou lá para o caminho do namoro, você já vai pretende noivar, como é que a gente pode ter alguns passos seguros para poder pedir a pessoa em noivado, em namoro. Então eles vão partilhar um pouco sobre a história deles, alguns passos importantes, indicação de livros, então fica até o final que vai ter muito livro bom que eles vão partilhar aqui para vocês. E agradecer a vocês, queria que vocês falassem um pouquinho quanto tempo vocês estão juntos, o filho de vocês. Se apresente um pouquinho aqui para quem não conhece Claudinei e a Letícia. Nós que agradecemos o convite aí, Igor. Eu até comentei contigo, né? Que o Lucas acordou, a gente vai tentar conciliar aqui também, né? Mas a gente quer começar já se apresentando, acolhendo você que está aí assistindo. Nós estamos aí no total 7 anos juntos, né, amor? 7 anos. E aí 4 anos casados. E temos um filho de 2 anos, o Lucas, que acordou agora. Quer falar, amor? Bom, eu sou a Letícia, ele é o Claudinei. Estamos juntos há 7 anos. Nos conhecemos nos Jovens Sarados, né? E tivemos a graça de viver, né, toda essa fase que você mesmo falou, né, do namoro. Na verdade, da amizade até o casamento, né? E pra gente é uma alegria estar aqui com você, partilhando aí um pouquinho da nossa história. Ah, que legal. Para quem não conhece, né, quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Fortunato. Eu estou iniciando uma série de lives do namoro ao casamento. Então, esse é o segundo caso que eu estou entrevistando nesse bate-papo aqui. E óbvio, é que, né, que a gente vai ficar aqui até meia-noite para partilhar sobre a nossa vida toda. Mas eles vão trazer os principais pontos, aprendizados, como também aquelas histórias engraçadas que eles viveram quando estavam solteiros, foi o caminho de namoro, né? Aquelas conversazinhas. Aí teve um namoro, noivado e casamento. Então eles vão partilhar um pouquinho sobre como é que foi a vida deles. E também vamos trazer um pouquinho de teoria também, alguns livros que eles aprenderam, formações, casais, para que vocês possam também colocar em prática aqui, tá? Então se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu estou aqui, ó, pronto para poder anotar a sua pergunta, como também para poder aprender. Tem um aviãozinho aqui embaixo para você compartilhar essa live para mais pessoas poderem assistir, poder estar conosco aqui, tá? A live ela vai ficar salva para você poder assistir quando você puder, como também para você enviar para mais pessoas. Para a gente poder começar, eu sempre gosto de começar lá na raiz, né? Eu queria que vocês partilhassem brevemente como é que foi, antes de vocês se conhecerem, né? Vocês viverem a sua vida, né? Como Claudinei homem, Letícia mulher. Como é que foi vocês entender assim, o encontro pessoal com Deus, vocês entender as virtudes e valores que vocês teriam que viver, né? Logo no começo, para poder se preparar para uma pessoa. Como é que vocês iniciaram assim, esse processo da caminhada, estando solteiros? Como é que foi a busca de cura interior? Como é que foi esse processo? Explica um pouquinho aqui para o pessoal poder entender. Bom, Igor, eu venho, né, de uma sexualidade totalmente desregrada, né? Especialmente, né, nos meus relacionamentos. Me envolvi, né, com alguns homens e vinha também de uma carência afetiva muito grande, né? Então, a minha raiz, na verdade, é essa, né? Relacionamentos desestruturados, né? Sexualidade desregrada. E quando eu tive uma experiência com Deus, foi algo assim tão impactante, né? Foi algo assim tão forte
que a partir daquele momento eu tomei a decisão na minha vida de começar a tentar fazer as coisas certas, sabe? Eu queria fazer diferente de tudo que eu já tinha feito. Eu já tinha feito tanta coisa errada que quando eu conheci a Deus, eu me decidi ali, eu tomei uma decisão de tentar errar menos, né? E foi nesse processo, depois de acho que 3 ou 4 anos na caminhada, foi quando eu conheci o Claudinei. Então, assim, eu vim de uma raiz totalmente desestruturada, né? Na minha afetividade, na minha sexualidade. E eu sempre fui muito superficial, né, Igor, na minha trajetória. Eu comecei desde pequeno na igreja, minha mãe sempre me levava às missas. Eu já tocava teclado aí, comecei com 14 anos, tocava no grupo de oração. E depois desvirtuei aí na questão da carência, na questão da sexualidade desregrada, né? Então, vício da pornografia, da masturbação, uma carência muito forte. Eu namorei bastante, terminava um namoro, começava outro, não parava, né, com ninguém assim, ficava nessa ânsia de, né, sempre estar namorando e não reservava esse tempo para mim, né, para buscar minhas curas. E também eu nunca fui, sempre fui superficial, não fui intenso, né, quando eu estava tocando na igreja, quando eu participava de grupo de oração, era um pé na igreja e um pé no mundo, né? Então, foi um processo de conversão. Eu estava ali participando da igreja, ao mesmo tempo mergulhado no pecado, né? Então, depois que eu conheci os Jovens Sarados, que começou esse processo. Não foi imediato igual da Letícia, que teve ali a experiência e já mudou, mas foi realmente um processo de cura interior, de acompanhamento, né, acompanhador espiritual, essas direções espirituais, aí me ajudou de fato a mudar definitivo, né? De forma Que definitiva. legal, que legal. Eu particularmente não sabia muito da história de vocês, e eu acho que às vezes, né, nossas feridas do passado, para muitas pessoas, quando vê nossa história, né, tipo Letícia, se não me engano, fala muito sobre cura interior, né, várias formações, então assim, um fato dela do passado, para que ela conseguiu ressignificar, desenvolver, ajuda a graça de Deus, ela hoje ajuda as mulheres, né, pessoas em si, a poder trilhar esse caminho de cura interior. Então, quanto é importante a gente poder entender algo do nosso passado e saber que a gente curando, a gente desenvolvendo, para muitas pessoas pode ser a solução. Então, quanto foi importante a Letícia poder encarar a história dela, viver com profundidade e poder hoje ser uma bênção na vida das pessoas. Bom, para a gente poder começar, eu queria, já falar um pouquinho da vida de solteiro, eu queria que você falasse um pouquinho como é que vocês se conheceram. Acho que a maioria dos casais que eu entrevistei aqui, né, sempre começa com a mulher na igreja. A mulher tá no Maranatá, tá na igreja, depois o cara lá vê lá ela lá, começa a conhecer, foi com Gabi e Danilo, foi com a Raquel e com o André, né, a Raquel e o André, a Raquel tava pregando, o André viu. Como é que foi, assim, a vida de vocês, o começo na caminhada da igreja, para um se conhecer, como é que alguém apresentou? Conta um pouquinho para o pessoal poder saber. Esse primeiro despertar, né? Você falando da Raquel e do André foi até parecido, né? Eu vi a Letícia orando, né? E aí o que me chamou a atenção foi a mulher de oração que ela é, né? Que ela estava na frente ali, bem na inauguração do grupo de Osasco. Um pouquinho antes, eu já participava de outros grupos de jovem, né? E era bagunçado, né, Igor? Era a questão de ficar, né? Não era muito esse negócio de namorar, de fazer caminho, nem conhecia, né? E aí eu vi na época do Orkut a Letícia, né? Quando eu vi, um amigo meu já tinha chamado, né? O Alessandro tinha chamado para conhecer os Jovens Sarados. Aí eu falei, não, já é outro grupo, mais um grupo, já participo, já, né, já tenho uma atividade na igreja. E aí lá no Orkut eu entrei na comunidade lá dos Jovens Sarados e vi a foto da Letícia, né? Aí eu falo que foi amor à primeira vista. Na hora que eu vi, eu falei, nossa, meu, que menina da hora, hein? Vamos pra cima. E aí o Sandrinho falou, cara, vai ter a inauguração da missão, você não quer ir conhecer? Aí a Letícia coordenava a missão na época, a Juliana também, irmã dela, e o Binho.
E aí eles me ligaram, fizeram uma festa, me convidando para estar nessa inauguração. Aí eu falei, meu, que galera da hora, eu vou lá, né? E aí eu fui um pouco com segundas intenções, né? Quando cheguei lá, encontrei a Letícia e fiquei apaixonado, fiquei doidão. Falei, essa mulher que eu quero para minha vida. E aí, quando começou o grupo, a inauguração, já foi com total, né? Seja o pote total, sem discernimento nenhum, da forma que a gente está acostumado a fazer no mundo já, né? Já chegar falando, chavecando e já ganhei, né? E aí, quando eu cheguei para conversar com ela, ela já deu um meme, né? Falou assim, ó, vive seu momento com Deus, conhece o grupo primeiro, se mergulha em Deus, depois a gente conversa. E assim, ali já tava um tempo sem namorar, né, amor? Eu tava no Jovem Sarado já fazia 2 anos. Hum. E já fazia 2 anos que eu não me relacionava com ninguém, né? Eu, uma menina que tava sempre com alguém. Eu nunca tava sozinha, né? Dificilmente, assim, eu passava dias sem ficar com alguém. Então, assim, eu já tava muito convicta daquilo que eu queria. Era uma convicção tão grande que, cara, não podia vir, assim, qualquer pessoa... mas eu sabia que eu precisava esperar o tempo. Porque, assim, Igor, é o que eu costumo dizer. Eu já tinha vivido tudo aquilo que esse mundo tem para oferecer. Eu conheço esse mundo. Então, eu queria fazer diferente. Eu estava muito decidida a fazer diferente do que eu já tinha feito a minha vida inteira. Então, quando o Claudinei chegou, eu estava, assim, vivendo o meu momento e, cara, como assim, né? Eu tô sozinha há 2 anos, o cara chega já achando que, não, peraí, comigo não é assim, né? Então, eu falei pra ele, não tem nada a ver, a gente é amigo, né? Você é bem-vindo no grupo, você, né, super te acolho. Tanto que, assim, a gente viveu essa fase bem legal dessa amizade, porque eu já, na hora, já falei, não, eu não quero, não tô preparada agora, nem te conheço. Eu acho que esse é o maior X da questão, sabe? Eu não conhecia ele. Então, eu quis mesmo dar esse tempo. E aí ele ficou na dele. E aí, a partir daí, a gente começou a viver uma amizade, sabe? Verdadeira. Né? Porque não tinha... Ele já viu que eu não queria, então... Né? Não tinha essa chance de... não... Esse é o tempo da gente viver nossa amizade. Então, foi isso. Eu estava muito convicta e acho que isso, de alguma maneira, também impactou ele, sabe? Porque, opa, peraí, eu tô vendo, né? Aqui é diferente, aqui não Sim. vai ser da forma que eu tô acostumado. E isso só fortaleceu mais o que viria depois de mais de 1 ano que se passou para a gente começar a pensar em alguma coisa. Ó, já vou dar uma curiosidade. Claudinei, a gente que é homem. No meu caso também, né, eu namoro há 2 anos e 6 meses. Eu também era um pouco assim apressado. Quando eu vi Laura, eu falei, nossa, é ela tal. E aí também tem uma fase no meu caminho de namoro, mais ou menos 2 meses, que a gente saiu para conversar. E aí eu falei, cara, que vontade de dar um beijo nela. Tava assim, já ali me segurando. E aí eu lembro que eu tentei dar nele naquele disfarce, jeito masculino de ser, né, daquele abraço e tal. E ela fez assim. Na hora, minha mente, meu Deus, você estragou o caminho de namoro 2 meses, fora que vacilo você deu. Minha mente começou a borbulhar. Na hora eu pedi desculpas, falei do meu erro que eu estava um pouquinho antecipado. E aí, beleza. A gente começou a namorar. Depois de mais ou menos uns 3 meses, eu falei assim, Laura, lembra naquele dia que a gente foi pra orla? Eu tentei dar um beijo em você, aí você não quis. Aí eu falei assim, você queria dar um beijo ou não? Ela falou assim, Igor, eu queria, mas eu não dei por 2 motivos. Primeiro, é necessário a gente poder viver o caminho de namoro da maneira correta. Não ter envolvimento sentimental, né, que a gente sabe que não pode ter muito. E o segundo motivo, aquele não que eu dei para você era para saber o quanto você estava disposto a me esperar. Porque se eu fosse qualquer cara, né, tipo assim, ela não quer nada comigo, vou partir para outra. Então, se Claudinei esperou 1 ano, foi um processo de maturidade que eu tive que desenvolver. Como é que foi, Claudinei, para você assim, poder esperar e falar assim, não, Letícia, vale a pena esperar? Como é que foi você assim, desenvolver também um pouco mais de maturidade, né, para poder saber que nesse relacionamento que você iria entrar agora, teria que ter um novo homem, um homem assim, que para poder estar mais preparado para poder estar com ela? Então, eu tive que viver alguns processos, porque de imediato, né, a gente
sempre quer, como a gente vem de uma experiência com o mundo mesmo, a gente quer trazer o mundo para dentro dos nossos relacionamentos, né? Isso no caminho, no namoro, no casamento, a gente sempre, se a gente não tem uma conversão verdadeira, a gente quer sempre trazer, né? Tem essa tendência. E aí, quando vi que a Letícia não queria, eu voltei para a pegada do mundo, assim, no sentido de... Eu tive outros relacionamentos, não foram mundanos, vamos dizer assim, mas eu não queria viver aquele tempo, aquela proposta de caminho, porque a minha carência gritava mais alto, né, para aquilo que eu queria, né, que eu desejava. Então sempre foi a própria compulsão sexual, né, que aí te força a você querer de imediato as coisas, a não esperar o tempo de Deus. Então eu tive que penar um pouquinho, né? Então eu voltei, aí comecei a participar do grupo, aí estava no mais ou menos até chegar o meu Maranatá, né? E aí eu comecei a ajudar, eu tocava teclado já, eu comecei a ajudar no grupo, e aí tinha aquela pegada, você está fazendo show ou você está ministrando, né? Então até a amiga nossa, a Adri, né, eu perguntava para ela, e aí, Adri, eu ministrei, eu toquei. E aí nisso eu fui entrando mais, né, na oração, ali participando do grupo, entendendo mais. E eu queria, depois, quando virou essa chavinha, né, eu queria muito conquistar a Lê. E aí eu queria mostrar que eu era um cara de oração, né, meu? Falei, eu vou conquistar aqui, provando para ela que eu não sou aquele cara que chegou nela já com tudo e, né, indo para cima, tal. Eu vou mostrar que eu sou um cara de Deus. E aí, nesses processos, né, eu fui me encontrando com Deus. E aí, né, o Sarados eu cheguei a fazer antes? Não, foi depois, né? Que a gente começou? Acho que você fez. Aí eu fiz o Curados para Amada Shalom, né? Comecei a fazer o Curados. E depois a gente começou a se aproximar. Só que aí chegou um determinado momento que eu desisti, né? Eu falei que não queria mais, porque a Letícia já tinha me dado... Aí, na verdade, a Letícia veio me procurar. Ela falou que estava gostando de mim depois desse um ano. Né? Porque o que aconteceu, né? Que acho que é legal a gente falar, que é uma coisa que eu valorizo muito. Nós ficamos bastante amigos, né? E foi nesse processo de amizade que, de fato, a gente conseguiu conhecer. Porque quando a gente, né, tá assim na paixão... A gente vai relevando muitas coisas, a gente vai passando por cima até de coisas que a gente achava que seria bacana para o nosso relacionamento. Então, o fato da gente viver essa amizade sem interesse fez eu enxergar o Claudinei quem realmente ele era e ele enxergar quem eu realmente era. Porque não tinha sentimentos assim, de querer ficar a todo custo um com o outro. Não. A gente viveu essa amizade verdadeira e nesse processo de amizade que a gente se descobriu. E também, abrindo um parênteses, assim, o melhor caminho é aquele que a gente não determina como caminho, né? Claro que tem o tempo quando você já se compromete com o outro ali de forma definitiva a rezar junto, né? Fazer todo esse processo. Mas se eu tenho um interesse, já tenho uma amizade antes, eu evito, né? De às vezes até forçar essa barra que o Igor forçou. Porque, naturalmente, eu vou conhecendo a pessoa sem interesse. E aí, de verdade, eu sei quem ela é. Porque quando a gente, às vezes, comete um erro, né, no nosso caminho de namoro, que é fazer ele já tendo a certeza que vai namorar, né? E aí... Você não se permite, E aí, né? eu não... exato, eu não permito, não dou essa permissão de conhecer o outro. Porque, já é igual quando eu cheguei no grupo, já ganhei, né? A gente tem no inconsciente já uma resposta positiva daquele relacionamento. E aí eu não me entrego de verdade na amizade, porque eu já tenho um interesse por trás, né? Então acho que isso ajudou muito a gente a se conhecer melhor para depois ela vir me procurar. Porque aí eu já não pensava em caminho, em namoro. Mas aí ela reconheceu pela amizade que eu poderia ser uma boa companhia, um bom pai, né, um bom esposo, dentro daquilo que ela já tinha no coração. E aí foi quando ela me procurou, né? E aí aí você pode sabe falar, que eu pode sou falar. orgulhoso, né, Igor? Então, cara, eu falei assim, mano, vou dar um fora assim como ela me deu na primeira vez que eu fui com sede ao pote. Não, agora eu tô vivendo meu tempo com Deus, não quero, tal, né? Tô tranquilo.
E aí, né, aí a gente viveu um processo aí, as amigas ajudaram, né, a Jana, a Adri, bastante nas conversas, porque aí ficou, a Letícia falou assim, eu tô decidida a não procurar mais, não vou correr mais atrás. E aí, quando eu fiquei sabendo disso pelas meninas, eu falei, mano, vou perder aquele mulherão, né? Vou perder a oportunidade por conta do meu ego, do orgulho. E aí também já era um trabalhar de Deus na minha masculinidade, né? De ser humilde, de não partir para uma condição machista, né? Tipo, Sim. sou eu que decido, é quando eu quero, sabe? E aí, cara, eu consegui quebrar isso, né? E aí eu fui atrás da Lê, né? Levei flores, tudo, e chamei ela na casa e falei, ó, queria começar, né? Esse processo de caminho, não sei como funciona, você que tá mais tempo no grupo e tal, né? Sim. E aí a gente começou. Legal, né? Vocês partilharam, né, dois pontos importantes que as pessoas hoje em dia têm crença. O homem às vezes acha assim, se eu ficar muito amigo dela, eu não vou conseguir desenvolver no futuro um relacionamento. E até às vezes, né, Letícia, a mulher pensa assim, poxa, ele que tem que tomar iniciativa, ele tem que me pedir em câmbio de namoro. Que negócio é esse de mulher correr atrás de homem, mulher tomar iniciativa? Como é que foi assim, você também enxergar em Claudinei, que ele estava vivendo uma vida mais séria, que estava se preparando melhor, para você também poder tomar essa decisão firme e dizer sim, né, pro caminho do namoro. Igor, eu acho que um ponto que foi crucial é essa intimidade com Deus, né? De ter uma vida de oração com lutas, né? Às vezes a gente cai, às vezes a gente levanta e a gente se esforça para ter um relacionamento com Ele. E assim, o fato de eu ser muito convicta e ter passado por esse processo de autoconhecimento, de cura interior, que eu passei aí por muitas fases, de quebrar muitos preconceitos, de achar que não vai ser. Que eu não, às vezes eu estava esperando alguém perfeito ou algo perfeito, e às vezes eu acho que, principalmente na nossa vida espiritual, isso atrapalha muito, porque a gente quer que a pessoa seja perfeita em tudo, né? E se ela não é perfeita, a gente se frustra e a gente acha que precisa ter uma lista de qualidades e que se a pessoa não cumprir com aqueles requisitos, ela não serve pra gente, né? Então, eu acho que eu desconstruí isso, né? Porque depois da minha experiência com Deus, eu fiquei um tempo achando que eu precisava encontrar alguém que cumprisse tudo aquilo que eu queria. Tem que ser isso, tem que ser aquilo outro. E aí a gente nunca vai encontrar alguém assim perfeito, né? As pessoas, porque nós também não somos perfeitos. E acho que é esse que é o legal, né? A gente um vai complementando o outro. Então, quando eu quebrei isso, de que não, ele não é perfeito, mas eu também não sou. As minhas escamas caíram. E aí eu consegui enxergar o Claudinei, quem realmente ele era, as qualidades dele, os defeitos dele. Sim, né? Mas eu enxerguei as qualidades através, lógico, dos processos que eu precisei passar, mas também observando, né, as atitudes dele, como ele estava mudado, como ele estava diferente. Então, o que me ajudou muito foi o processo de autoconhecimento. Ou seja, eu sabia o que eu não queria, o que eu não aceitava em um homem de jeito nenhum, mas também eu sabia aquilo que eu queria. E a partir disso eu falei, putz, acho que vai ser legal. Aquilo que não é tão bom, juntos a gente consegue ir adaptando. Então foi isso, foi esse desprendimento de confiar em Deus. Tô disposta, né? Tô sentindo algo diferente que eu não sei o que é, mas eu quero me abrir. E foi o que eu fiz, eu me abri e devagarzinho Deus foi fazendo. Legal, incrível. Eu acho que as pessoas sempre perguntam assim, né? Gente, dá dicas para ver o caminho de namoro, dá um passo a passo. Eu queria que brevemente vocês falassem assim, três pontos essenciais para viver um bom caminho de namoro, para começar o namoro, né? Também queria que vocês falassem brevemente como é que foi assim, a hora de assim, ó, vamos namorar. Eu acho que um dos passos, o primeiro passo é você ter uma amizade, é você já
ter, assim, não tempo, né? Não vou dizer tempo de amizade, mas Não focar no namoro, né? exatamente, Porque é um caminho de namoro, não é um namoro, né? é você se permitir viver a amizade, né? Sim. É você conhecer o outro, quem ele realmente é, com as misérias dele, com as qualidades dele. Mas eu acho que você se permitir viver esse tempo de amizade e deixar Deus falar através desse processo, eu acho que é o primeiro passo importante, assim, né? Sim, sim. E aí eu acho que também nesse processo, o segundo ponto é os dois buscarem as curas, né? Interiores. Porque nesse caminho, quando você vai conhecer mais o outro, você vai observar que algumas coisas estão desequilibradas, né? Então, nesse processo, você vai ajudar. Fala, eu acho que você precisa procurar um psicólogo. Acho que você precisa procurar levar isso para o seu acompanhador. Porque você, no caminho de amizade ali, você vai falar de algumas lutas, de algumas coisas que você está vivendo com a pessoa, né? E ela tem que ser um auxílio ali, interceder pela sua vida para que você seja uma pessoa melhor. E aí o caminho, ele precisa gerar frutos, né? Porque se não der certo o namoro, criou-se uma grande amizade, mas de pessoas curadas, de pessoas saradas de verdade, né? Então, acho que esse ponto aí é o processo de buscar as curas. Né? E um outro ponto que eu também acho muito importante é que não se isolem, sabe? Meu, conviva com a galera, no meio dos seus amigos, no meio da galera da missão. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a tendência é se fechar, sabe? Por N motivos, as pessoas começam um caminho de namoro, começam um namoro, e elas se isolam, elas ficam fechadas nela. E é legal você tá junto com o outro, junto com os amigos, também vendo como ele interage com os amigos, como que nós somos no meio das outras pessoas, e isso também vai fortalecendo, porque a gente vai convivendo com as pessoas, e isso também vai curando, isso também vai fazendo um movimento. Então, eu acho que também não se isolar é um dos pontos que eu acho muito importante nesse tempo. Sim, eu acho que tem que ter a liberdade, né, no caminho, porque se você se fecha, você reservou aquela pessoa para você e você já se sente dono e tem que ser do jeito que você quer, né? E aí quando você tá com a galera, pode até bater um ciúminho, né, quando ela tá conversando ali com uma outra pessoa, mas você sabe a pessoa que você confiou, né, para caminhar junto. Então não pode existir ciúme, né? Eu não posso querer reservar aquela pessoa, ela é exclusiva minha agora, eu tô caminhando, ninguém mexe, ninguém toca, ninguém chega perto, né? Então eu acho que esses 3 pontos. E assim, Igor, é claro que a gente fala isso, mas a gente fala porque a gente viveu todos esses processos no sentido assim, a gente também ainda estava começando, né? Eu ainda estava descobrindo o meu ministério, o Claudinei o dele. Então, teve aí esses momentos da gente se isolar e da gente falar, opa, peraí, não é assim. De ter um ciúme excessivo, opa, peraí, não é assim. Exato. Porque se a gente não tivesse passado por isso, como a gente seria hoje, né? O Claudinei, presidente da associação, contato com todo mundo. Eu, né, ministra de cura, né? Atendendo até alguns meninos. Como que seria isso, sabe? Se a gente não tivesse passado por isso e a gente não tivesse entendido o lugar de cada um. Então, por isso que a gente fala, porque a gente viveu e a gente também experimentou as dores desses tempos, né? Não foi, né, eles passaram super bem, não. Mas hoje a gente pode falar com propriedade porque a gente viveu todas essas fases, sabe? Eu era um cara extremamente ciumento, né, na fase. Então, como eu sofri, né? Como que a gente traz muito daquilo que a gente viveu no passado, né? Quando você não faz as coisas certas no passado, depois você fica com ciúme, fica preocupado, fica com medo, porque, né, é aquilo que eu falei no começo, né? A gente às vezes quer trazer o mundo pro relacionamento, né? Pro caminho também. E o caminho é uma fase, né? Antes de eu iniciar meu relacionamento, eu li um livro chamado As 5 Fases do Namoro, Sandra Queijada. E lá o livro, né, ele fala assim sobre 3 virtudes básicas para você poder iniciar um relacionamento, que é a capacidade de estabelecer diálogo, a paciência e o altruísmo. Eu percebi o quanto foi importante, vendo no caminho de vocês, como também no meu, exercitar essas 3 virtudes, particularmente na minha vida, ser mais paciente, quebrar aquele egoísmo, aquele orgulho, como também desenvolver o interesse em conhecer, conversar com a pessoa como amigo, além também de ter a paciência, né, e saber que nem tudo é no meu tempo, também no tempo da pessoa.
Então é uma fase que a gente tem que ser bem virtuoso, né, para nossa vida todinha, mas o quanto é bom a gente poder entender que tem coisas básicas na nossa caminhada que a gente tem que começar a desenvolver. Galera que está aqui na live, 3 pessoas aqui, manda perguntas aqui embaixo. Sei que o povo tem vergonha, o povo não quer mandar pergunta, só quer rir, só quer partilhar, mas manda essa pergunta aqui, a gente vai respondendo. Para a gente poder entrar no namoro, tem um ponto interessante que eu vivenciei. Quando eu fiz 2 meses de namoro, eu fui com Laura para um encontro de casais. Nesse encontro de casais, podia ir namorados, noivos e casados. Separava um pouquinho, né? Só que nesse dia ficou todo mundo junto. Ficou só os homens aqui e as mulheres aqui. E quando eu estava na roda dos homens lá, tinha lá, os caras lá diziam, né? Eu tenho 20 anos de casado, 15, 30, 2. E eu aqui, meu Deus, eu que sei começo de namoro. E assim, aquela primeira experiência naquela roda de conversas, né, masculina, para mim foi muito importante eu poder já entender como é que seria desenvolvida a minha personalidade. Desde o namoro até o casamento, né? Claro, tem que aprender muita coisa. Mas ali eu entendi o caminho que eu deveria seguir. Eu queria que vocês partilhassem, né, quando vocês entenderam que o namoro ele foi feito para também ter chance de terminar, como também terminar um casamento. Mas para o namoro ser bem vivido, eu tenho que mirar a minha próxima fase. O noivado, o casamento, para construir uma família com essa pessoa. Como é que foi vocês entenderem assim, o propósito do namoro para poder viver bem essa fase? Tá. A gente, além de ter vivido essa amizade, a gente passou aí 4 meses fazendo esse caminho de namoro, né? De se conhecer mais, né? De entender mais o outro, de passar mais ainda pelos nossos processos, né? Só que assim, Igor, foi muito legal porque primeiro que é o que eu costumo dizer muito, eu já tinha muito claro qual era o meu propósito, né? Eu sabia que parte da minha vida seria dedicada à missão. Eu já tinha isso muito claro dentro de mim, que quando eu casasse, meu casamento, ele seria, né, lógico, a gente teria a nossa vida, né, nossa família, mas nós teríamos a missão como parte da nossa vida, porque a missão já era parte da minha vida, né? Então, assim, antes de começar a namorar o Claudinei, na verdade, antes de fazer um caminho de namoro, eu já tinha muito claro que a missão nunca se separaria de mim, porque eu era a missão, né? Então, quando eu comecei a perceber que o Claudinei também tinha esse mesmo anseio, né? Porque o Claudinei também já tinha isso muito claro dentro dele. Ou seja, os nossos propósitos, eles eram muito parecidos, né? Essa busca da gente viver a santidade, da gente viver, né, na missão, né, conciliando, claro, né, com o nosso casamento. Então, foi aí que eu falei, opa, peraí, eu acho que as coisas estão começando a dar certo, porque o principal para mim seriam que os propósitos fossem muito parecidos, porque como seria conviver com alguém que não fazia tanta questão de missão, então assim, quando eu descobri isso, eu falei, opa, peraí, eu acho que vai dar certo, e eu tenho certeza que ele também passou por isso, quando ele viu que o que eu queria era o mesmo do que ele. Então, foi quando a gente tomou a decisão, né, de começar o namoro, mas muito mais do que o namoro, porque a gente ainda não tinha... A gente ainda estava entendendo isso. Mas foi quando a gente achou que já era hora do namoro terminar, para dar um passo a mais, foi quando nossos propósitos realmente se encontraram e a gente teve a conversa de que vai ser assim, né? Você é consciente que eu quero isso para minha vida? Você é consciente que eu também quero isso? Então, foi descobrir o nosso propósito. Ou seja, nós não tínhamos medo de perder. Porque eu tinha muito claro que se o Claudinei não quisesse isso, e eu também, não ia dar certo. E eu não tinha mais a possibilidade de errar, né? Então, eu acho que esse ponto, sabe? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes, Igor, a nossa carência, ela cega a gente. A gente quer alguém a todo custo e a gente é capaz de abrir mão dos nossos sonhos, a gente é capaz de abrir mão do nosso propósito porque a gente quer casar, então eu aceito tudo, entende? Então, então acho que esse ponto foi muito importante, através da cura interior, porque eu gosto de falar muito sobre isso, de autoconhecimento, de eu me descobrir, e aí a gente, não sei se você conseguiu entender, eu acho que esse é o ponto principal, sabe? Sim.
Eu acho que cada fase ela é desafiadora, né? Do caminho, do namoro, do noivado, do casamento, e a gente muda bastante, né? Então, se você não tiver focado em Deus e nos seus processos e no autoconhecimento também, você não muda junto com a fase que você está vivendo, né? Então, opa, peraí, eu estou agora namorando, então eu preciso ter objetivo, eu preciso saber o que eu quero, eu preciso me planejar, né? Eu preciso me organizar, eu quero cuidar dessa mulher que eu estou vivendo esse namoro, eu sonho em ter filhos. Então, toda essa construção, ela precisa ser pensada, né? E aí, se a gente não muda junto e não amadurece para aquilo que a gente vai viver, não dá frutos, né? A gente se frustra e não acontece, né? Eu achei legal que ele falou, né? Que o namoro, ele foi feito para terminar. Exatamente. Para terminar por quê? Para ir para dar em noivado ou para terminar de fato e você não perder tempo da sua vida também com aquela pessoa que não é para você, né? No sentido assim, o nosso foco é construir famílias santas, é ser pessoas de Deus, pessoas virtuosas. E aí se eu não tenho esse objetivo no meu namoro, cara, acaba, porque você vai ser infeliz lá na frente. Isso aí vai te machucar muito. Então, aí, quando você sai do caminho, o cara era super amigo, a menina era super amiga, e você começa a namorar, tá junto, tá ali, dá o primeiro beijo, o primeiro abraço, tá vivendo as tentações ali da sexualidade. E aí você conhece a pessoa que, de fato, que tá lutando junto com você, né? Aí você tá ali, já envolve a família, aí envolve, né, traz coisas do pai, da mãe, né? Que aí você tem que buscar o equilíbrio, porque um acaba sendo muito parecido. Aí você vai falar para a pessoa, né? Oh, você é igual sua mãe, você é igual seu pai. Não, você tá ali para resolver essas coisas, né? Eu acho que esse passo é importante para você tomar uma decisão que vai ser definitiva para sua vida. Então né, um passo muito, muito grande ali para você dar, né? O pessoal aqui não mandou pergunta, mas eu vou fazer uma que eu acho que eu vejo muito quando eu converso com amigos meus. Quando o casal fala assim, foi desgaste o namoro, a gente passou muito... Porque acontece alguns namoros, né, que eles ficam tanto tempo no namoro que nenhum nem outro tem um desejo de casar. Não sei se vocês já conseguiram conversar com casais ou pessoas assim, que assim, às vezes o homem quer tem desejo de casar, a mulher não quer ainda. Ou então, às vezes, a mulher está mais madura, o homem está no videogame, está meio ali infantil. Então, assim, vocês podem, assim, passar para as pessoas alguns principais problemas recorrentes no namoro que as pessoas têm dificuldade de enxergar e como é que pode solucionar. O exemplo que eu dei aqui é aquela questão do homem um pouco mais... que vive como se fosse solteiro, né? Que sai com os amigos, quer ficar no videogame, não quer dar atenção devida à namorada, para poder os dois crescer, investir juntos em leitura, informação. Dar alguns pontos breves aqui, né, para as pessoas poderem ter atenção no namoro, e como também pode fazer para amadurecer. Na caixinha de perguntas que eu botei, né, o povo perguntou muito, como posso amadurecer o namoro para estar seguro e ir para a fase do noivado? Eu acho que é muito importante, né, a gente estabelecer um diálogo e a transparência, sabe? Um diálogo super aberto de, eu não gosto disso, eu acho que isso pode melhorar. Porque às vezes sempre entra o problema da carência. Eu tenho medo de perder, então eu escondo, então eu vou guardando pra mim, sabe? Então o fato de você guardar as coisas pra você, seja no relacionamento de homem e mulher, seja numa amizade, seja com os pais, quando você guarda muitas coisas, uma hora você explode e uma hora isso desgasta, né? E o outro, Igor, ele não é obrigado a adivinhar o que você está sentindo, o que você está pensando. O óbvio, ele precisa ser dito, né? Então, eu acho que uma das coisas que mais atrapalha um relacionamento, o que mais desgasta, é isso. É você guardar para você. Ou porque você tem medo de perder, ou porque você é orgulhoso, ou porque falta humildade. Então, eu acho que a transparência ela é essencial para um namoro, para um caminho, para uma amizade, para um casamento dar certo. É você falar o que você está sentindo, é você dar nome aos seus sentimentos e não ficar escondendo, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante e eu falo muito do diálogo, você deu o exemplo, né? Às vezes o cara quer ficar no videogame, mas eu vou além, Igor. A gente tem que ter diálogo porque às vezes o cara só quer ir pra missão, aí não leva a menina para dar um passeio, não vão passear, não vão partilhar a vida,
né? Ou a menina, não quero ir na missão, não quero. Aí começa a namorar, começa a se afastar. E você só vai descobrir isso através do diálogo. Você só vai saber o que o outro quer. E se o que ele quer condiz com o que você quer também através da conversa. Se não houver uma partilha transparente, né, isso vai sufocar e uma hora isso vai morrendo. E quando um explodir, o outro vai falar, ué, mas eu nem sabia que você não gostava disso. Eu nem sabia. Então, um conselho que eu dou e para buscar esse amadurecimento é através de um diálogo transparente, que a pessoa seja verdadeira, né, em todas as áreas da vida dela, né, em especial no diálogo com o namorado ou namorada, né? Sim, porque aí tudo isso que você deixou de ser transparente no namoro vai refletir no casamento, né? Por exemplo, o cara gostava de jogar uma bola, gostava de jogar um videogame. E aí ele não trocou ideia, a mulher não falou, ou não conversaram sobre isso, e aí lá na frente, quando ele casou e teve filhos, ele quer deixar tudo para fazer isso. Mas não teve uma conversa, não teve um combinado. E aí a mulher começa a reclamar do cara sair. Mas ele já fazia isso desde o namoro, só que não foi conversado. Então, eu acho que tem, né, N coisas, né? Ou da situação da mulher, né? Dela... sair com as amigas desde o namoro. Aí o cara não comenta nada. Não que isso seja errado. Eu coloco numa condição de equilíbrio. E aí, quando chegou no casamento, ela quer sair também para badalar. E você fala, tem a responsabilidade aqui da casa. Então, acho que o namoro é buscar esse ponto de equilíbrio para se conhecer de fato. Então, não pode ser um mundo de fantasias, porque eu quero agradar o outro máximo, porque eu quero casar com ele e ter um filho com ele. Então, assim, eu preciso segurar esse cara aqui até a hora que ele quiser casar, ou essa mulher até a hora que ela quer casar, porque no casamento eu vou resolver todos os meus problemas, né? Meu pai e minha mãe não vai mais falar nada para mim, não vai me dar mais ordem, eu posso ter uma vida, né, sexual à vontade, não preciso mais me preocupar com a castidade, com os momentos calorosos ali no namoro. Então, o cara, né, eu falo cara porque estou colocando até um ponto meu mesmo, acha que quando você casa, você vai resolver todos os seus problemas. E não. Tudo isso precisa ser resolvido no namoro, né? A sua sexualidade desregrada, a sua carência, o seu desequilíbrio. Então, isso precisa vir à tona, porque é o momento de um decidir, vou continuar lutando com esse cara, com essa mulher, ou não, deixa quieto. Sim. É um descompensado, não vai dar certo lá na frente, vamos se frustrar. Eu vou criar meu filho sozinho, né? Sozinha, eu não vou ter um homem de verdade em casa. Porque, por exemplo, se o cara joga videogame 8 horas por dia e vê só a namorada à noite, tipo, alguma coisa está errada. Mas o cara pega ali e reserva um tempo, 1 hora, 2 horinhas para jogar o videogame dele, entende? Porque depois do casamento esse cara vai ter que trabalhar, vai ter que sustentar a família, vai ter que ajudar a esposa a trocar fralda, dar banho na criança. E aí esse tempo do videogame vai ficar mais curto por conta das outras prioridades. Só que ninguém falou isso para ele e ele também não enxergou isso. E aí lá na frente vai dar pau, né? Desculpa a palavra, mas vai dar pau na máquina. Porque na hora que juntar tudo isso, Igor, vai ser frustrante, cara. Porque o cara achou que era a melhor forma. Faz tempo que eu não jogo videogame. O meu joguinho às vezes é mais de celular, né? E eu busco o equilíbrio. Senão você não reza, você não lê um livro. Porque aquilo é um entretenimento que você tá perdendo seu tempo, né? Se distraindo com algo que não agrega nada. Claro que é muito tempo pra gente entender isso, né? Mas é gostoso, né? É um tempo que você precisa tirar, que você precisa distrair também a cabeça. Então, eu acho que é buscar esse equilíbrio com a transparência e com a conversa no namoro. Legal. Povo, manda a pergunta aqui. 16 pessoas, para estar todo mundo calado, só observando aí, anotando. E eu queria falar aqui dos pontos bem importantes, né? Eu acho que todo homem, você homem que tem 15 anos, 18 anos, você já botou assim no YouTube, como conquistar a mulher, como sair da friendzone. Você já viu algum livro nesse texto, algum vídeo assim? E nós temos muitos livros, né, que na nossa caminhada, principalmente no namoro, para a gente poder enxergar formas diferentes de ver a pessoa.
E um dos livros que vocês citaram, e eu também já li, foi esse aqui, ó. As 5 Linguagens do Amor. Quando eu peguei esse livro aqui, eu adquiri pro Gabi, de Danilo, dando uma formação, né? Eu falei, pô, vou comprar esse livro aí. Me ajudou bastante. É um livro que tem a teoria, mas também tem a verdade na prática. Como é que foi quando vocês souberam desse livro, leram e aplicaram no relacionamento? Como é que foi cada um entender a forma que a pessoa se sente amada? Como teria que desenvolver a forma que a pessoa queria ser amada, né? Como é que foi esse ponto de vocês, assim, de entender qual a linguagem do amor, né? Porque hoje em dia tá todo mundo dado, tem linguagem do amor, temperamentos, e assim, como é que foi vocês entenderem temperamentos e linguagem do amor para poder os dois juntos, né? Ter um laço maior de intimidade, porque tem, né, de você conhecer um pouco como é que a forma que a pessoa se sente amada, como você tem que amar. Como é que foi esse momento de vocês lerem aqui esse livro aqui? Eu acho assim, esse livro ele é muito legal, porque muito mais do que você conhecer o outro é você se conhecer, né? Você precisa se conhecer, saber qual é a forma que você se sente amado, enfim. E esse livro eu achei ele sensacional, porque ele desmistifica muita coisa, assim, da gente achar que só tem uma forma de amar e tem que ser essa forma, senão não é amor, sabe? Então, eu acho que quando pelo menos quando eu li, e primeiro que eu entendi a minha forma, eu comecei também a entender que o Claudinei tinha a forma dele de amar e que eu também precisava aprender a ser amado como ele me ama, né? Então, isso tirou muita coisa assim, eu quero que ele faça isso, só que ele faz outra coisa. E eu achava que isso não era uma forma dele me amar. E quando eu entendi, opa, peraí, ele me ama diferente da forma que eu gostaria, mas também é amor, entende? Então, eu acho que esses livros, tanto os temperamentos como, né, a linguagem do amor, ela ajuda a gente a também amar o outro da forma que ele vai entender, né, de ser amado, mas o outro também vai entender que eu também tenho meu jeito de amar. Eu sei que ficou meio confuso, mas eu acho que é isso, sabe? Um vai querer agradar o outro, né? Quando você entende a sua linguagem e entende da pessoa que você ama, você quer agradar ela pela linguagem dela e ela vai lutar também para te agradar. Então acaba sendo, né, uma coisa gostosa, porque porque o relacionamento é para fazer o outro feliz, né? Não é para você, não é para você se satisfazer, né? Então, eu acho que o livro ajudou a gente a observar mais o outro, a conversar mais, a se preocupar mais, né? Quem entrou aqui agora na live é Ed Bueno aí, que gravou aí uns stories, né? Contando a trilha até chegar na Mariana, nesse ano de namoro que eles fizeram. Muito bem-vindo, Ed. Ó, no futuro eu quero gravar live com você, tá? E aí? Conta como é que foi, assim, que vocês, assim, desenvolveram. Como é que cada um entendeu o negócio do amor? Tempo de qualidade, toque físico, presente. Diz um pouquinho de vocês aí, para o pessoal poder conhecer um pouco mais linguagem do amor. E no futuro se aprofundar aqui, né? E comprar aqui esse livro. Eu acho que o da Letícia, né, é o de presente. E o meu é de qualidade, né? A gente identificou mais isso. É claro que as linguagens, eu acho que tem as mais predominantes, né? Igual quando a gente fala de temperamento, e tem as mais, né, que a gente acha que mistura um pouco, né? Então, né, acho que não teve... A gente conseguiu trabalhar com todas, sabe? Até porque, Igor, eu acho assim, nós chegamos num nível de intimidade tão grande que a gente só se olha e a gente já entende, sabe? Eu acho que, como no começo do namoro, eu era um pouco fechada de guardar as coisas para mim, e a gente foi desenvolvendo isso, a gente passou por tantos processos para chegar até aqui, que quando a gente lê o livro, a gente já estava bem entrosado, sabe? E por isso que foi bom a gente viver cada fase no seu tempo com intensidade. E ficou muito mais fácil. E hoje, né, ele já sabe o que ele precisa fazer para me agradar, e eu também. Então é por isso que a intimidade é muito importante, sabe? E ela só vem através de diálogo. Ela só vem através de você dizer. Porque como que o outro vai descobrir qual é a sua linguagem se você não fala? Se você guarda tudo para você, entende? Sim.
Então, eu acho que foi um ponto muito importante ler o livro para clarear, claro. Mas também não adianta nada a gente ler o livro e, ó, adivinha aí o que eu sou, né? Não é assim. É através, né, do diálogo, Sim. da partilha, da conversa que a gente vai se descobrindo. E não adianta você ficar frustrado, às vezes, se a pessoa, de repente, esqueceu a sua linguagem, ou se até mesmo você sabe qual é e não ajuda a pessoa. Por exemplo, a da Letícia é de ganhar presente. Aí, às vezes, sei lá, faz mó tempão que eu não, né, não dou nada, ou de repente não só presente material, né? Mas aí ela me lembra, né? Eu lembro que no começo do relacionamento sempre dava flores, né? Uma vez por mês já tinha programado as flores ali. E aí depois você vai esquecendo, né? Porque você vai tendo outras coisas. E aí ela, às vezes, joga, ó, você nunca mais me deu aquela flor. Porque assim, às vezes o cara não lembra, o cara é desligado. E aí a mulher É. precisa falar. E aí você, nossa, mano. Igual hoje eu fui comprar um presente lá do meu amigo secreto. E aí a Letícia faz sempre tava falando de um tênis para caminhada e tal. E aí eu vi o tênis, tudo, mandei uma foto para ela, mas não ia comprar agora, não estava previsto no orçamento, né? E aí, mas eu sabia que ela queria e também que era a linguagem dela. E aí a gente viu uma cor lá, ela não gostou, aí não tinha o número, eu falei, depois eu vejo. Aí eu fui numa outra loja e comprei. E aí ela me mandou mensagem. Aí ela falou, e aí, deu certo o tênis? Eu falei, não deu certo, né? Não comprei, né? Coloquei uma dessa para ver qual que era a reação. E aí ela falou, não acredito, tal. Tipo, aí eu já percebi que ela mudou um pouco, né? O telefone, ela, sério? Não deu certo. Quando você chegar em casa a gente conversa, tal. E aí eu sei que tem ainda um trabalhar da ansiedade da Lê, né? Que ela luta ainda. E aí eu falei, vou falar, que senão ela vai infartar até chegar em casa. Aí mandei a foto do tênis, falei, pronto, comprei, né? Aí ela ficou toda feliz. Então, E eu aí, sabia a importância de comprar, sabe? Eu tava fui para procurar outra coisa, mas eu sabia que era importante para ela porque ela tava precisando também. E aí você coloca valor naquilo, sabe? Porque você sabe que vai fazer o outro feliz, né? e aí entra no sentido assim, que na hora que ele falou que tinha comprado, eu falei pra ele, eu sabia. Porque no fundo, eu sabia que ele tinha comprado justamente por a gente se conhecer. E eu saber que, de alguma maneira, ele tinha comprado. E lógico que eu fiquei na dúvida. Mas eu acho que essa nossa intimidade que é legal, sabe? De que, por mais que ele disse que não, no fundo eu sei que ele fez, sabe? Então, eu acho que esse é o bacana, né? Porque vai um conhecendo o coração do outro, né? Então, até, sei lá, alguém me encontrar na rua e falar, ó, a Letícia falou tal coisa de você e tal, e não sei o quê. E aí você, não é possível, essa não era a Letícia, né? Não foi ela. Ou aconteceu alguma coisa que ela não estava nela, porque essa não é a mulher que eu conheci, né? Não é a esposa que eu conheço, né? Então, acho que isso faz todo sentido. Ô, Igão, tá dando Legal. 52 aqui, mano. Pronto. Minutos. Galera, é o seguinte, temos 13 pessoas agora ao vivo. Você que está vendo aqui a live agora vai ser a hora do print. A gente vai fazer um sorriso para você bater um print. E eu vou fazer o seguinte, eu consegui baixar um e-book da canção nova do Namoro ao Casamento, né? Quanto esse trilhar essa caminhada, um e-book gratuito que eu vou presentear a você que está aqui na live, tá? Então vai ser o seguinte, para você poder receber esse e-book gratuito, você vai tirar um print daqui a pouquinho da tela, vai marcar nos seus stories, Letícia Ribeiro, Claudinei, Igor Fortunato. Eu vou enviar para o seu direct para você poder baixar esse e-book, que vai ser incrível, você vai gostar muito, tá? Então, 17 pessoas, prepara aí o print, a gente vai dar um sorriso agora. O casal tá aí já pronto. 3, 2, 1. Prepara o print, pessoal. Então é isso, se você tirou, marca a gente, eu vou enviar para você. Seguinte, a live no Instagram ela tem duração de 1 hora. A gente não sabe se a live ela vai passar ou não. E aí, caso der 58 minutos, vocês me avisam que a gente pode encerrar a live e entrar outra brevemente, né, para a gente poder concluir alguns próximos passos. E eu queria que vocês falassem, né, que eu também faço parte dos Abençoados, e tem um casal que acompanha o meu relacionamento. Eu queria que vocês falassem, né, se vocês tiveram um casal que acompanhou vocês no relacionamento, que auxiliou vocês para poder ir para o noivado, né? E como é que foi, né? O Claudinei, acho que o Claudinei pediu, né, Letícia? Quer casar comigo? Como é que foi assim? Você já entender essa segurança de já poder pedir o próximo passo, né, que é o noivado com a pessoa que você tanto ama. Nós tivemos sim, né, um casal que nos acompanhasse, que era o Rafa e a Elane. Foram fundamentais nisso, porque
É muito legal porque, assim, o acompanhamento nada mais é do que você falar e você tá falando e você tá se escutando, né? Então, essa experiência a gente fazia, da gente falar aquilo e, opa, na hora a gente se escutava e a gente já começava a entender o que precisava mudar. Lógico, além da gente, através da humildade, nos submeter, né, a alguém que está olhando a situação de fora e consegue nos ajudar. Porque quando a gente está dentro da situação, é muito difícil a gente enxergar certas coisas. E quando tem alguém de fora, né, olhando com os olhos de fora, com certeza elas conseguem nos ajudar e foi muito importante para o nosso relacionamento, né? Partilha, né? Não só um casal oficial, mas outros casais, conviver com casais que querem o mesmo Isso, que muito você. bom. Isso faz muito bem para o relacionamento, sabe? E assim, Igor, não teve assim, no sentido assim, o Claudinei me surpreendeu, no sentido, eu nem imaginava que ele ia me pedir em casamento, não. Porque é o que eu falei, a gente sempre manteve e estabeleceu o nosso diálogo. E agora? É hora de dar o próximo passo? Vamos rezar? Vamos orar? É o tempo? Então, ele me surpreendeu, lógico, na surpresa. Ele fez um vídeo, né? Um vídeo Passei super vergonha com esse vídeo. engraçado. Mas, assim, a gente já sabia que estava na hora, né? A gente já estava com 3 anos de namoro, né? Eu achei que foi um tempo bom, porque foi um tempo não muito longo, mas também foi um tempo para a gente se conhecer, né? Porque eu vejo assim, se fosse um período curto, a gente no casamento ia se deparar com outras coisas que foram adaptando no namoro. Por isso que eu achei importante esse tempo nosso. Cada um tem o tempo, né? Não vou dizer, cara, tem um tempo certo para todo mundo, não. Pra gente, 3 anos funcionou, né? Da gente namorar, da gente se conhecer e da gente ter essa convicção de que não, é isso mesmo. E aí, né, a gente tomou a decisão de ficar noivo e, né? Sim. E o acompanhamento também é um ponto, puxando o gancho aí, tem algumas coisas que a gente vai amadurecendo para falar um para o outro, mas tem coisas específicas que às vezes a gente sabe que se falar vai dar uma briga, talvez um pouco sem controle, vai ofender, vai magoar. E aí, às vezes, é muito delicado de você citar alguns pontos. E aí, no acompanhamento, você coloca isso na roda. E aí, por mais que um ou outro, né, fique chateado ou não, você vai ter alguém ali para conduzir aquele momento de partilha e orar também pela situação e trazer o ponto de vista. Porque às vezes eu vou jogar uma coisa que eu falo, sei lá, a Letícia não tem atenção com alguma coisa. E aí ela fica chateada pela forma que eu coloquei. E aí o casal fala, não, ó, Letícia, você precisa, esse ponto é importante você ter atenção, porque você vai ter filho, porque por tal motivo. Não, Claudinei, você precisa também ajudá-la a enxergar esse ponto de atenção que ela não tem. Então, aí, às vezes, se você trazer isso para a pessoa, não vai chegar num acordo, porque os dois vão querer mostrar quem está certo, ter razão. E aí, 58 aqui. E aí, quando você leva para o acompanhador, ele te ajuda. Então, eu me diverti, assim, para lançar as tretas no acompanhamento, porque eu sabia que eu não ia sair com o olho roxo. Se eu levasse isso para o tete-a-tete, ia dar briga. Então, no acompanhamento, o Rafa ia me ajudar, a Elaine ia ajudar, eles iam resolver o BO lá, né, nosso. Sim. Então, acho que o acompanhamento, ele favorece muito. E a gente também já acompanhou vários casais, né? E a gente viu a importância até de casamentos que aconteceram pelo acompanhamento, pelo autoconhecimento, pela escuta, pela partilha, né? Então, eu acho que isso é fundamental para o casal, né? Sim. Galera, é o seguinte, vai dar 1 hora de live, né? Não sei se a live vai cair ou vai Acho que continuar. vai. Tá na contagem aqui. Pronto, então a live ela vai cair. Letícia, você fecha a live, salva no seu Instagram e entra novamente de outra para a gente poder encerrar um pouquinho Tá bom. nossa partilha. Pode ser? Tá. Beleza. Galera que está aqui agora, fica até a próxima live. Não sai, não vai ver novela, televisão. Fica conosco até o final, beleza? Ed Bueno, todo mundo que participou aqui. Já voltamos. Já voltamos. Espera um pouquinho. Valeu! O que eu faço aqui, amor? Aqui, Só né? encerrar. Encerrar.